Bom, nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. Nós sabemos, eu já falei para você no começo do programa, temos mais de 14 milhões de desempregados de acordo com o IBGE e é preciso aproveitar todas as oportunidades que surgirem para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Para isso, claro, você precisa estar preparado, reciclar-se cada vez mais. Nós temos muitos cursos online, mas nós vamos falar com o Fred Figner hoje, por quê? Porque muitas vezes você perde oportunidades por não saber colocar no currículo a maneira certa para se apresentar, por inventar coisas também no currículo. Então o Fred está aqui com a gente hoje, porque além de tudo isso, às vezes você já conseguiu uma vaga no mercado de trabalho e você gostaria de ser efetivado e essa vaga é temporária. Também tem umas orientações importantes para você. Fred, querido, obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber e muito obrigada mesmo por você dispor do teu tempo. Obrigada também, é uma alegria quando você vem para cá e estou muito feliz por você já ter se recuperado e já estar aqui com a gente de novo, viu, Fred? Tá, joia, obrigado. Fica um grande abraço para você e aquele pessoal do De Bem com a Vida. Chegando ao final do ano, a gente tem aí mais de 25 mil oportunidades de trabalhos temporários, segundo a Confederação Nacional de Comércio. Então, isso para o estado de São Paulo, mas também a nível Brasil. E para isso a gente precisa acertar, ser mais assertivo em relação a algumas estratégias para poder aproveitar essas oportunidades temporárias e depois se tornarem efetivas. Ô Fred, quando nós falamos desse número de empregos, você está falando só de São Paulo, você mesmo falou que abre-se vaga no Brasil inteiro, mas a maioria dessas vagas ela é aberta agora? Ou tem muita gente já trabalhando nessas oportunidades? O comércio acaba abrindo um pouco antes. Eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que por conta da pandemia, muita gente foi protelando essas novas contratações, né? Então agora ainda pode ser uma boa oportunidade para aproveitar, né, Fred? Perfeito. Esse número que eu trago, na verdade, já está em andamento, então essas contratações já estão acontecendo, porque você pensa no final de ano, então começa cerca de 60, 90 dias a preparação, mas a gente ainda tem muita oportunidade aberta e muita gente querendo contratar. E aí, algumas estratégias são fundamentais. Para as vagas temporárias, o cartão de visita é o currículo. E aí, Keila, por mais que se tenha, né, informações, algumas pessoas ainda conseguem cometer alguns erros que são muito primários. Por exemplo, colocar telefones que não atendam, no caso de dados pessoais. Todo o currículo tem que ter um objetivo. Nossa, mas não é só colocar os meus dados, as minhas informações, e a pessoa e o selecionador, ele vai ficar adivinhando com o que eu quero trabalhar? Não, pessoal, o selecionador tem dezenas e dezenas de currículo para poder analisar. Então, se você vai mandar uma vaga para vendedor, objetivo, atuar na área de vendas. Pode falar, Keila. Agora, ô Fred, a minha preocupação é a seguinte, eu tenho que fazer um currículo diferenciado porque eu estou buscando essa vaga temporária, ou aquele currículo mesmo daquilo que eu gostaria, que seria uma vaga temporária que pode mudar para uma efetiva, ele é o mesmo neste período? Excelente pergunta. E a minha opinião é a seguinte, de acordo com a sua carreira profissional e para a vaga que você vai direcionar o seu currículo, você vai colocar as informações que são mais relevantes de acordo com aquela vaga. Certo. Logo, se eu quero trabalhar na área de atendimento, na área comercial, que é onde a gente tem mais oportunidade agora no final do ano, né, eu vou direcionar a minha experiência em atendimento, na área comercial, na área de vendas. Se eu não tenho experiência nessa área, vai ser levado em consideração as experiências que eu tenho. Mas o ato de entregar o currículo e o ato de você participar de uma entrevista é avaliado também independente da experiência. A sua educação, a sua cortesia, a postura que você tem, como você se apresenta, porque você vai representar, teoricamente, uma marca, né? Vai representar uma empresa. A área de eventos também começa a também trazer algumas oportunidades. Com a diminuição dos casos graves, das mortes da pandemia, a gente também tem algumas áreas também que começam a se movimentar. E então nós também temos oportunidades não só na área do comércio, mas em áreas também correlacionadas. Então áreas que também trabalham com atendimento. Ô Fred, Oi. Só se interrompendo que eu tenho uma dúvida também que eu acho importante a gente ressaltar. Por exemplo, neste período, se muitas pessoas estão fazendo essa convocação online, daí eu tenho que me portar de uma maneira diferente. Eu não vou ter aquele contato físico, a pessoa não vai olhar para mim. Então eu tenho que, se eu tiver que mandar apenas esse currículo, tem alguma coisa que eu tenha que colocar ali, que escrever, para chamar mais atenção para mim, sem que as pessoas me vejam?
Olha, Keila, tem coisas que são fundamentais e uma delas é não mentir. Então eu vejo algumas pessoas pegando currículos prontos na internet e colocando assim, profissional proativo, com inteligência emocional, de comunicação não violenta. Aí o selecionador ele pega o currículo e fala, nossa, interessante. Então na hora que ele for conversar com um profissional, com um candidato, ele vai falar o seguinte, ok, me traz uma situação onde você utilizou de proatividade para resolver um problema na área de vendas ou numa área específica que você estava. E aí o candidato não vai saber responder. Então, às vezes a pessoa ela coloca palavras, coloca temas aos quais ela não domina e na hora de explicar ela se enrola. Então é melhor a gente ser transparente e aí a formatação, os dados pessoais, o objetivo para aquela vaga, fala da sua formação, os cursos que você fez, depois a sua experiência, depois tenha conhecimentos de informática e, por último, referências. Referências é uma excelente dica, né? Lugares que você já trabalhou, pessoas que gostaram do seu trabalho, que reconhecem você como profissional, deixar umas referências. O que não está muito em prática? Colocar CPF, RG, a gente não sabe onde os nossos dados vão parar, então certo. Deixa que aí a empresa, ela busca, ela pede os seus dados, aí já a sua documentação num outro momento. E se você está na frente de uma câmera, o que a gente precisa ter? Primeiramente, postura, simpatia, educação, falar de forma pausada e respirando, e até ser sincero, falar, olha, de repente nessa área eu não tenho experiência, mas eu tenho uma determinação muito grande para aprender. Além de aprender, eu vou me dedicar bastante, porque é uma oportunidade para mim nesse momento onde a gente tem 14 milhões de desempregados. Então, também a transparência é levada em consideração, além do interesse da pessoa em querer se desenvolver e querer agarrar essa oportunidade. Keila, só uma história muito rapidinha. Uma colega estava fechando uma vaga, uma colega selecionadora, uma vaga efetiva, um cargo ok, e ligou para o candidato. E o candidato estava vendo um jogo de futebol. E aí, eu estou falando de um salário considerável. O que aconteceu? O candidato falou assim, olha, você pode me ligar daqui a pouco, porque eu estou vendo o jogo do time Mentira! X. Gente do céu, não acredito! E aí, a minha colega que é selecionadora falou, ok, então tá bom, a gente se fala em outro momento. Aí depois essa pessoa se arrependeu, esse candidato se arrependeu, ligou para ela e falou, olha, eu vou pensar ainda se a gente entra em contato com você, no momento eu estou ocupada. O selecionador está com dezenas de currículos, um monte de pessoas para poder selecionar. Então, se ligou, aquela é a oportunidade. Eu tenho que parar tudo para poder direcionar aquele contato. É verdade, isso é muito importante que a gente entenda, né, Fred? Agora, para a gente encerrar, tem alguma coisa que, se eu tenho interesse de fazer desta vaga uma vaga efetiva, eu tenho que deixar isso claro, ou na entrevista ou no currículo? Tanto na entrevista você pode deixar claro que você tem interesse e que você irá fazer o seu melhor dentro da oportunidade que te foi oferecida, porque assim, nesse momento que acontece algo muito interessante. Aqueles profissionais que já estão satisfeitos com a empresa, que eles não estão rendendo, eles vão mostrando uma certa curva descendente, vão descendo o nível de motivação. E aí entra um temporário com gás, com vontade. E aí ele pode colocar o esforço dele para poder entregar o melhor, se for na área de atendimento, atender da melhor forma possível, se for na área de vendas, vender da melhor forma possível, se for um caixa, aprender a manusear toda a ferramenta sistemática e depois falar, olha, estou me esforçando e eu tenho interesse sim de continuar nessa oportunidade. A gente fez um recorte para a área comercial, né, para a área do varejo, mas também o final do ano em áreas correlacionadas também vão abrindo oportunidades, além de alguns segmentos ainda estarem em ascensão no nível de recrutamento e seleção. Fred, obrigada pelas suas informações, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, muita saúde para você, um bom final de recuperação e te espero aqui no programa, no estúdio, tá bom? Vai ser um prazer, muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço, querido, olha, o contato do Fred tá aí na tela para você, o Instagram, Fred Figner, e também tem o site, que lá no site tem muitas informações que vale a pena você acompanhar, fredfigner.com.br.